Muito bom dia, irmãos e irmãs, graças e paz da parte do Senhor Jesus a todos nós que aqui nos encontramos nessa manhã, nesse culto de louvor, de gratidão a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor para com cada um de nós. E o texto está aí na tela, é o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Eu vou ler esses versículos 5 até o versículo 11. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias. Um texto que começa assim, triste, feliz para um povo, mas é muito triste para outros, muito triste para os hebreus, para os israelitas. E aí a gente pensa, por que isso? Primeiro, aquele momento de felicidade, de júbilo, a tal ponto esse júbilo e essa alegria que ressoou muito longe, né? Se ouviu do arraial dos hebreus, lá no acampamento dos filisteus, se ouviu os gritos, o júbilo, a festa, a alegria que inicialmente causou aquele impacto assim de medo, né? Os deuses deles chegaram, nem sabia como falar. Essa ideia desse pluralismo, dessas divindades, ela estava presente nesse tempo, nessa antiguidade, não só por parte dos filisteus, mas por parte do próprio Israel, que também, antes do período exílico, antes do século V AC, antes de Cristo, eles também tinham essa mesma visão, que havia o Deus dos hebreus, Javé, como havia o Deus dos filisteus, Baal, e o Deus de outros povos, e cada povo com o seu Deus, ou até algum dos povos tinha mais de um Deus, e criam em divindades diferentes. Essa crença estava arraigada, essa crença estava presente. E a gente começa a perceber o engano que às vezes vem sobre
essas pessoas, mas também o engano que pode vir sobre qualquer um de nós, ou sobre no presente, nos nossos dias, né? E esse engano começa com um pensamento e uma visão religiosa, vamos dizer assim, equivocada. Eles pensaram que o problema que eles estavam tendo, o problema das vitórias do inimigo, o problema das vitórias dos filisteus, e aí filisteus eu coloco ali entre aspas, porque qualquer filisteu para qualquer tempo, aqueles lá eram os históricos, inimigos históricos de Israel. Os filisteus de outros tempos é aquilo que incomoda, aquilo que nos traz problemas e nos traz dificuldades e que às vezes até nos derrota. Mas qual é o equívoco? Eles pensaram que pelo simples fato de ter perto de si algo sagrado, algo que tinha uma representação simbólica muito grande, porque dizer assim, a arca do Senhor está em nosso meio, é dizer assim, nós temos ao nosso lado aquilo que há de mais sagrado, nós temos perto de nós aquilo que pode mudar toda a nossa vida, nos livrar da destruição e da morte. Eles pensaram assim, pelo simples fato de nós sermos religiosos e crerem de uma maneira artificial, como estava sendo em Deus, que a bênção, que a vitória viriam instantaneamente. Vamos vencer agora, vai ser tudo diferente, porque a arca do Senhor, que estava longe, agora ela veio para cá e ela está do nosso lado. A fé cristã, irmão, não é assim. Não era assim a fé dos verdadeiros israelitas, não foi isso que Deus planejou, nem é assim a fé da igreja, a fé cristã. A vida com Deus não é meramente uma determinada prática, não é meramente uma determinada forma de fazer. Quando nós lemos o livro de Juízes, e lá no finalzinho do livro de Juízes, o texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, mais correto. Cada um agia por si, ou seja, cada um fazia aquilo que achava melhor, aquilo que lhe dava na telha. Eu vou fazer dessa maneira. Faziam cada um da sua maneira, mas mantinham os ritos, mantinham as tradições, as recomendações alimentares, as guardas de dias de festa e etc., os cultos, os dias de jejuns, faziam tudo isso. Mas era cada um por si, cada um do seu jeito. Isso é uma forma de religiosidade que a gente pode dizer assim, é uma religiosidade externa. É uma religiosidade de aparência. Quem olha determinadas pessoas fazendo da forma que fazem, aí a gente diz assim, essas pessoas são, hoje a gente diz assim, são cristãs. Ou então, da forma como fazia na antiguidade, se olhava aquelas práticas de Israel e dizia, esse pessoal é religioso, esse pessoal é de Deus. Então você tem a vida cristã e você tem uma vida religiosa. O religioso é aquele que não perde uma festa, não perde um batizado,
não perde um casamento, não perde até um dia de ceia, fica preocupado com o dia da ceia, com o dia... tem que participar daquilo que é mais significativo. Tem festa e tem bolo, principalmente, eu estou na fila, estou lá, estou presente. Muitos pensam que adoração é apenas aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico. E aí então se aprende o que? Gestos. Há todo um gestual cristão, há um gestual daqueles que se dizem da igreja, e não há só um gestual, há as palavras que são as palavras que seriam as palavras adequadas para a tradição religiosa, para a tradição da igreja. Então aí pensa assim, é só eu aprender como os evangélicos fazem, os cristãos evangélicos, no caso da nossa tradição protestante, é só fazer como esses evangélicos fazem, e é só dizer o que eles dizem, para que eu esteja bem na minha vida espiritual. Eu preciso aprender o quê? Aquilo que a gente fala assim, aprender alguns cacoetes, saber aquelas palavras, o que dizer em determinado tempo, aquelas pronúncias, aquele jeito de falar, aquele paz do Senhor, aquelas coisas. E aí eu estou dentro. Não importa como eu sou de verdade, mas eu estou fazendo as coisas, eu estou praticando. Como eu sou, a pessoa pensa assim, isso é uma coisa muito particular. Como eu sou, sou eu sei. O que vai importar mesmo é aquilo que eu digo, é como eu pratico, é como eu faço. A gente diz assim, a fé é uma coisa de ser vivida externamente também. Mas esse externamente tem que ser um resultado daquilo que já vem do coração ou da mente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a boca ela é um espelho da alma, daquilo que a gente, na verdade, nós somos de fato. Ou seja, essa fé que nós vivemos, ela precisa ser verbalizada. E como é que ela é verbalizada? Ela é apresentada por meio daquilo que nós fazemos e praticamos. Por exemplo, quando nós celebramos a ceia, nós estamos não só verbalizando a nossa fé, mas nós estamos praticando. Nós estamos colocando aquilo numa perspectiva de culto, mas as palavras se transformam, passam a estar representadas ali pelos elementos, pelos cânticos, pela celebração. A religião judaica era uma religião de cumprimento de ritos. Mas a fé cristã, ela é essencialmente uma religião do Espírito. Se é que a gente quer falar essa palavra religião. Eu não gosto muito de usar esse termo religião, até porque a questão... Quem lê um teólogo como Barth diz assim, religião é a tentativa humana de chegar a Deus. E aí, como a gente, por tentativa humana, ninguém chega a Deus, então ele diz, religião não resolve nada. Porque por nenhuma religião nós vamos chegar a Deus. São gestos e são atitudes humanas. Na verdade, ele quer dizer com isso que é o seguinte,
é Deus que vem a nós, sempre. É Ele que vem ao nosso encontro. Eu não preciso ser religioso para Deus chegar até mim. Ele vem até mim porque eu sou gente, sou ser humano, sou pessoa. E Ele me ama, a mim e a você, como nós somos. Então Ele vem. Tem religião? Não. O sujeito não crê em nada e Deus vai até ele. O sujeito é ateu, como a gente diz hoje, e Deus vai lá até ele. E fala para ele, e mexe com ele, interpela o seu indivíduo. E ele se vê confrontado com essa realidade desse Deus que é inacessível, inatingível, mas que em Cristo Jesus se torna tão palpável para nós. Então, a religião ou a fé cristã, ela é a fé do Espírito. A forma externa existe, sim, como eu me apresento, como eu observo, mas essa forma externa não pode ser um fim em si mesmo. Senão a gente transforma isso em superstição. Você pega, abre o Evangelho, você vê os hebreus falando: eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você vê os doutores da lei, os escribas, os fariseus: não faço isso, faço aquilo, eu jejum, eu vou lá no templo, eu faço a oração das 9, faço a oração do meio-dia, faço a oração das 3 da tarde, eu estou sempre presente, eu dou esmolas, eu não sei o que. É religião externa. Jesus diz para eles isso aí: por conta da vida de vocês, não significa nada. Por isso lá em Mateus 23, Jesus vai dizer assim: olha, vocês viram que na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. Guarde o que eles disseram, porque eles leram a lei, mas não imiteis eles nas suas ações. Eles não são dignos de imitação. A religião externa era falsa. A religião externa era uma mentira. Então, o que nós vemos aqui é uma deturpação da verdadeira adoração. Mas se pratica isso hoje, pastor? E como se pratica? Não diz mais assim: eu vou ao templo 9, meio-dia, 3 horas, eu não guardo mais as festas das tendas, dos tabernáculos e tal, e outras festas judaicas, eu não deixo de comer isso, de comer aquilo, não sei o quê, por questões religiosas e tal, mas pratica outras coisas. Olha, você é cristão, você tem que, quando for dormir, deixa não sei aonde um copo d'água em cima, não sei de quê. Olha, aquilo ali, Deus vai abençoar. Releve essa florzinha aqui, essa flor aqui está ungida. Põe ela lá, naquele lugar, lá na sua casa mais sagrado. Tem esse lenço aqui também, isso aqui é sagrado. Pratique essas coisas. E aí você vai ser abençoado. Isso é a arca do século 20, do século 21. São amuletos. É religiosidade externa. Pratique essas coisas. Faça isso, não faça aquilo. Para Israel, a arca era o que havia de mais sagrado. Era sinal da presença de Deus. Quando Josué partiu de Sitim com todo o povo, Israel vai lá atravessar o Jordão, e o capítulo 3 de Josué vai nos dizer e nos informar que o rio transbordava em todas as suas ribanceiras. E aí, quando aqueles que transportavam a arca molharam os pés nas águas do rio, e as águas de cima formaram um paredão, e todo o povo atravessou o grande rio, e as águas cederam, e eles pensaram assim: as águas cederam pelo poder da arca.
Mas não foi o poder da arca, foi o poder de Deus. Nunca é poder das coisas, é o poder de Deus que faz. Só que eles estavam equivocados naquilo que estavam pensando. Quando as trombetas soaram, tocaram e os muros de Jericó caíram, os sacerdotes que iam à frente carregando a arca e tomaram a cidade, eles começaram a pensar, né, de que, olha, foi essas trombetas que fizeram isso, foi o poder mágico da arca também, que estava ali presente, que deu essa vitória para nós. Mas o poder que derrubou as muralhas é o poder de Deus. Não é de arca, não é de coisa nenhuma, é sempre o poder de Deus. Deus permite essas coisas, assim, está aí uma coisa, isso é para uma religiosidade ou uma fé frágil. Existe a fé frágil, existe uma fé mais sólida. A fé sólida é aquela fé de Hebreus capítulo 11, que eu não preciso de ver nada, eu não preciso de sinal nenhum para saber da presença de Deus na minha vida, eu sei que Ele está presente na minha vida, não preciso de nada de visual. Mas tem gente que precisa. Aí você diz, e como é que Deus faz nos casos desses? Deus respeita todo tipo de fé. Existe a fé daquela mulher lá que tinha um fluxo de sangue que ela achava que tinha que pegar. E Jesus vai mostrar, não precisa pegar, minha filha. Vem, abre o coração e fala, e o poder de Deus te alcança. Não precisa tocar, não precisa nada disso. Mas Deus respeita, Jesus Cristo respeita a fé das pessoas. Tem muita gente por aí andando de um lado para o outro, que vai, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mesmo cristão evangélico. A gente diz assim, os católicos fazem, não, todo tipo de cristão tem umas crendices. Tem que fazer isso, olha, se você não fizer isso 7 dias, não vai funcionar, hein? Fizer só 6, não vai funcionar. Tem que fazer 40 dias de não sei do que, tem uns números mágicos, né? 7, 40. Então tem que fazer isso 40 dias. E se fizer 39? Não vai funcionar. 40. Que fé é essa? A gente crê no poder de Deus ou no poder dos números? Não importa quantas vezes. Deus age com 7, com 5, com 2, com 1, com 70 vezes 7, com 49, com 33, sei lá. Deus age, e o poder é o poder de Deus. Nunca foi poder da arca, nunca foi poder de amuleto nenhum, mas a obediência. Sabe por que Naamã foi curado? Tem que tomar banho 7 vezes. Olha, 7 vezes, olha o pessoal, 7 vezes aí, ó. Ele só foi curado porque obedeceu. Só por isso. Não é o número que cura. O que é isso? Crendice popular. É de outra religião? Não, está no meio nosso. Nós temos essas práticas também. Trouxeram a arca, fizeram uma grande festa, e o que aconteceu? Foram derrotados. Aí, mas por que isso? Até os filisteus ficaram assustados. Eles estão tão alegres, estão se alegrando tanto. O que está acontecendo?
Será que agora a gente vai perder? E aí o versículo diz assim: pelejaram os filisteus, versículo 10, e Israel foi derrotado com arca e tudo. Não adiantou a arca pertinho. Na cabeça de muita gente se dá um nó. A teologia faz isso às vezes na cabeça das pessoas. A pessoa vai, tem que dar tudo certinho assim, tem que funcionar. Aí um negócio acontece, opa, que é isso? Não era para ser assim. João está lá, capítulo 5 de Apocalipse, aí vem alguém para ele e diz assim: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. Esse que a gente hoje lembra dele como rei, ele venceu. O leão da tribo de Judá venceu, capítulo 5 de Apocalipse. Aí João se vira para olhar o leão da tribo de Judá, e o que ele vê é um cordeiro, não tem leão. Na teologia judaica, isso deu um nó. Porque leão não pode ser cordeiro, o leão come o cordeiro, não se transforma em cordeiro. O judaísmo nunca entendeu isso. O rabinismo judaico nunca entendeu isso. A fé cristã é uma coisa para ser pensada. John Stott escreveu um livro chamado Crer é também pensar. Precisamos pensar a nossa fé. Precisamos refletir sobre aquilo que nós cremos. Então, quando eles olharam, quando João olhou, era um cordeiro. E aí, a princípio, o que foi que os apóstolos fizeram diante disso? Fizeram a coisa certa. Vamos reler as Escrituras. Vamos reler os profetas. E quando releram os profetas, aí o cordeiro que eles não tinham visto estava lá. O cordeiro estava lá em Isaías, o cordeiro estava lá nos profetas mais antigos do que Isaías, nos profetas menores. O cordeiro sempre esteve lá. Só que não via. A Bíblia sim, a gente lê, não vê. Aí numa hora Deus mostra aqui, está bem aqui para você, ó. Preste atenção, leia com atenção. Por que Israel perdeu esse negócio aí? Por que perdeu? Por que foi derrotada? Primeiro porque por causa disso aí. Não é arca, não é amuleto, não é pé de coelho, como queira chamar, não é flor ungida, não é arruda, não é sal grosso. Desculpa se estou mexendo com alguma coisa que você usa, mas não é azeite, não é nada nesse mundo que pode nos dar a salvação, a não ser única e exclusivamente aquele último nome ali, Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho aqui umas praticazinhas. Não vou dizer se você gosta, tá bom. Eu não vou dizer para você. Eu fui pregar numa igreja outro dia e o pastor me chamou assim, de lá de uma sala para orar, e disse: pastor, ó, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque o irmão vai pregar, o fogo vai descer, e lá debaixo do púlpito o senhor vai ver 4 vidrinhos. Um é arruda, o outro é um sal grosso, o outro era sei lá o que. Tinha 4 negócios. Aí, diga aí, irmão, então se é assim, tá bom. Entende? Falar nada na igreja dos outros. É assim, tá certo? Ele achava aquilo ali o máximo, aqueles 4 vidrinhos estavam lá, e realmente tinha 4 vidrinhos lá, entende, com 4 coisinhas diferentes e tal.
É pecado isso? Não. Saiba, coloque na mente que o fogo de Deus desce, o Espírito Santo desce pela ação de Jesus Cristo na nossa vida. É a única coisa. Eles perderam também, em segundo lugar, porque você vai olhar aí, os líderes eram desonestos. Em 2:22 ali, desse mesmo trecho aqui, diz que quem eram esses dois líderes aí? Ofni, Finéias, fornicadores, não se importavam com o Senhor. A transgressão não era episódica, não era uma coisa fortuita, eles praticavam isso, era algo endêmico, estava lá nele e influenciava muita gente dentro da nação. Ou seja, era uma prática que estava no sangue, na prática cotidiana deles. Foram derrotados com arco e tudo. Ou seja, significa dizer, se a gente não tiver uma atitude de espiritual, uma atitude do Espírito e não externa somente, se a gente não tiver uma religião que parte da mente e do coração, você pode colocar o que você quiser, dormir com a Bíblia debaixo da travesseiro, pensando que aquilo vai transportar-se para a sua cabeça. Você pode fazer o que você quiser, mas se a transformação não for de dentro, se não for algo que vem na minha mente, no meu coração, se o Espírito Santo não agir lá dentro, nada do que a gente fizer dessa propaganda externa vai fazer diferença. O que é que a gente tem que fazer? A solução para isso não acontecer? Primeiro, é isso que a gente está falando. A palavra de Deus tem que estar onde? No coração. Tem que estar na nossa mente. Somente assim, essa palavra vai mexer com as nossas estruturas, vai mudar nossos conceitos, vai mudar nossos valores, vai promover uma verdadeira mudança de vida. Tem que estar lá dentro. Práticas culticas, ritualismos, isso é aquela coisa que a gente diz assim, para inglês ver, mas isso não provoca mudança de vida. Isso externaliza uma coisa que não se vive. A gente precisa deixar que a palavra mude o meu coração, a minha mente. Por isso eu disse, a religião cristã é uma religião do Espírito, não é uma religião cultica. Ou seja, vamos armar o tabernáculo e vamos fazer. Quando a gente sai daqui não importa nada, não é assim. É assim aqui, e quando a gente sair daqui tem que ser a mesma coisa, porque eu sou cristão aqui, eu tenho que ser cristão em casa, eu tenho que ser cristão lá no meu trabalho segunda-feira quando eu for para o escritório, para a escola, onde é que seja, eu tenho que chegar lá a ser o mesmo cristão que eu estou sendo, porque a palavra está na minha cabeça, não está no ritualismo. Segundo, é preciso submissão à vontade de Deus. Eu preciso estar submisso a essa vontade de Deus. Mas não é a palavra subjetiva simplesmente, não é uma palavra que apenas é idealizada, sonhada, deveria ser assim. É a palavra objetiva que diz: olha, ame o seu próximo, porque senão a gente idealiza a fé cristã. A palavra, ela é objetiva. Faça coisas que mostrem que você é uma pessoa diferente. Ame o seu próximo. Difícil. Ore pelos seus inimigos. Dê testemunho da sua fé aonde quer que você esteja. Só assim nós vamos e isso vai nos levar a uma atitude de obediência e de compromisso.
E para finalizar, a fé precisa ser vivida a cada dia. A fé precisa ser vivida a cada dia. Por meio de quê? De um comprometimento com Deus, de um comprometimento com a igreja, de um comprometimento com os planos de Deus, por meio da igreja também para a nossa vida. É como diz esse hino aí, 260. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois eu quero ver além da letra. Religião, fé do Espírito. Eu quero ver além da letra, além da mera letra, e meditar nesse grande amor de Deus por cada um de nós. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, nada de viver simplesmente uma fé externa, mas que essa palavra se internalize, que essa palavra entre na nossa vida, e aí sim, é de dentro para fora, nós mudamos primeiro, para mudar tudo à nossa volta. Que Ele nos abençoe. Amém.